colegas que estão estudando com a gente o livro Retrato dos Medicamentos Homeopáticos, da Margaret Tyler. Hoje nós vamos ter aí contato com mais um dos medicamentos que ela traz para nós, e esperamos que a imagem que ela traz desse medicamento nos ajude todos a termos uma percepção melhor e conseguirmos reconhecer os padrões que esse remédio tem na nossa prática, a fim de que a gente prescreva com mais segurança e aprenda a identificar a sua indicação, a sua necessidade no maior número de casos. Então, o remédio que nós vamos estudar hoje é o fungo Agaricus muscarius. Então você está vendo aí, né? Esse é o fungo que a gente vê nos desenhos animados, né? Que a gente vê nos videogames, né? Trata-se de um fungo com um chapéu realmente vermelho escarlate, com essas excrescências, essas pintas branquinhas e parece uns arremedos de folha, né, embaixo. Então esse é o fungo Agaricus muscarius, realmente um fungo muito vistoso, muito bonito assim, e muito tóxico também. Então lembre-se, né? Na natureza tem muito isso, aquilo que é muito colorido, muito vistoso, com frequência é perigoso também, né? Então a gente vê isso em sapos, em cobras, né? Que aqueles mais chamativos podem representar algum risco. Então já sabe, né? Se você encontrar um dia, não coma o Agaricus muscarius. Então a Margaret Tyler começa falando que a gente vai lembrar de Agaricus para os quadros de movimentos involuntários que constituem aí o quadro de coreia, né? Então os movimentos são bem típicos, né? A coreia pode ser a coreia de Sydenham mesmo, ou outras formas de doenças neurodegenerativas que trazem a coreia, que trazem aquele movimento irregular, despropositado ou semi-propositado, né? Então, quando a pessoa está querendo ir para uma distância, mas não consegue que o corpo obedeça, não consegue manter o repouso, assim, não consegue se manter estável. Então, esse desenho, né, da mulher na cadeira que não para, e essa posição dos pés e das mãos, observe ele bem, ou como a mão é fletida para fora, com os dedos bem espaçados um do outro, e a perna puxa para um lado e o pé já se contrai no sentido contrário. Esse traz bem o quadro por qual a gente mais lembra do Agaricus, e a sua principal indicação, né, nos tratamentos homeopáticos até hoje foi para lidar com esse tipo de caso, que é um caso muito difícil de tratar. Tem pouco tratamento alopático, né? Os tratamentos dão resultado de longo prazo, né? Demoram a dar o resultado, às vezes só amenizam os sintomas. Então é aí uma boa oportunidade de entrar também com o tratamento homeopático. E ela traz a imagem do Kent, né? Do James Tyler Kent, dizendo que espasmos e repuxamentos, com os dedos abertos no momento do espasmo, tremor e contração involuntária dos membros, incoordenação, uma pessoa desajeitada que quebra as coisas, deixa escapar as coisas da mão, vai pegar, derruba o copo e coisas assim, que é claro, é a Coreia, né? Nós não estamos falando aqui de um adolescente desajeitado, estamos falando de uma pessoa que tem uma incoordenação mesmo, uma dificuldade da coordenação motora, com movimentos involuntários que se misturam, né, ao movimento voluntário. Então, né, apesar dele dizer que é desajeitado, não confundir uma pessoa que é só desajeitada mesmo com uma pessoa que tem esse quadro coreico. Então esse é o clássico, assim, acho que a maioria das pessoas lembra, quando pensa em Agaricus, lembra desses quadros de Coreia, mas ela vai trazer outros aspectos muito interessantes e importantes do medicamento. Então ela diz que lá no Hospital Homeopático de Londres, que foi fundado lá no século XIX, sabe? Tem uma tradição, existe até hoje, funciona hoje como um hospital de medicina integrativa, né? Então ele hoje apresenta diferentes terapias integrativas, entre elas ainda oferece o tratamento homeopático. E daí ela diz que lá tinha um dos
médicos chefes de serviço era o Dr. Blackley. Né? Ela dizia que o Dr. Blackley falava da utilidade do medicamento em quadros de pneumonia. Ela disse, diz ela, né? Eu, Margaret, na minha profunda ignorância, não conhecia essas indicações, mas depois, indo aos outros autores, ela viu, o Kent mesmo já descrevia, olha, é útil em afecções do tórax, onde tem um quadro consuntivo com catarro crônico, suores noturnos e nervosismo. Então, realmente lembra a diátese tuberculínica, né? E o miasma tuberculínico e a doença tuberculose. Ataques violentos de tosse que são seguidos de espirros. Então, a pessoa tosse e termina espirrando. A emissão de um catarro purulento, principalmente de manhã e quando a pessoa está deitada. Então, o Kent já trazia aí para os problemas internos do tórax relacionados aos pulmões. E o Constantine Hering, outro dos grandes clássicos nossos, traz nos seus sintomas guia, né, no seu livro dos sintomas guia, a sensação de que o tórax parece estreito, uma opressão e contrição no tórax, uma tosse convulsiva, com um suor ansioso, ansiedade, sudorese, após tossir, espirros violentos, e às vezes a tosse e o espirro vêm junto, e você não consegue até distinguir se o paciente está tossindo ou espirrando. Os quadros inflamatórios do pulmão e a consunção por tuberculose. Então, é um medicamento que tem aí essa inflamação dos pulmões, mas essa é de característica mais profunda e duradoura, consuntiva, que lembra mais os quadros de tuberculose do que os quadros de pneumonia bacteriana em si. Talvez algumas pneumonias por bactérias atípicas, que também tem uma evolução assim mais arrastada, com muito pus, muita tosse e consunção, né? Então tá aí um quadro que pode pedir agáricos, principalmente que a gente sempre integra e junta os sintomas do tórax com os outros sintomas que o paciente traz naquele momento, né? Então, aí a Margaret Tyler vai seguindo por outras indicações. Então, ela fala da sua utilidade em problemas digestivos, né, problemas relacionados ao estômago. Então, a impressão como se tivesse uma verdadeira tormenta no abdômen, com muita cólica, né? Tudo parece fermentar. Então, a ideia do fungo mesmo, da fermentação, né? Tudo parece fermentar, os flatos têm odor horrível, o abdômen bem timpânico, distendido por esses gases, e a cólica e o peristaltismo acelerado, a tormenta, né? Uma urgência violenta para evacuar, com a sensação de que o reto vai explodir, que aquilo vai sair, não vai conseguir segurar. E a sensação de que ficou uma dilatação e a necessidade de contrair o ânus depois de ter evacuado. Então a gente vê aí essa acometimento súbito e muito intenso nos problemas digestivos, tá? Que é uma outra indicação. E daí ela vai apresentar o sintoma da coluna, que tem que fazer um diagnóstico diferencial com Aeschylus Hippocastano, que a gente tem vídeo aqui também, né, nessa playlist do retrato dos medicamentos homeopáticos, né? Se der, a gente vai colocar aqui o link em algum lugar, mas senão você pode buscar esse vídeo. Então ela fala uma dor intensa na região sacral que impede a pessoa de andar. Então, Aeschylus Hippocastano também tem uma dor intensa na região sacral que parece que vai desarticular as vértebras e andar parece impossível, tá? Só que aqui, em agáricos, ele piora sentado e ao repouso e melhora com o movimento, enquanto que em Aeschylus Hippocastano o grande problema é o levantar-se. Então, enquanto está sentado, pode ficar ok essa dor sacral, mas é no movimento de levantar-se que manifesta grande dor. E aqui não, aqui piora quando está sentado, piora quando está em repouso e melhora pelo movimento contínuo. Aí também o Aeschylus também pode melhorar depois pelo movimento contínuo, tá?
piora no primeiro movimento, né? Depois melhora pelo movimento contínuo, que lembra Rustox. A gente falou disso no vídeo do Ésculos Hipocastano. Então tá aí um diferencial que a gente pode fazer para o paciente que tem dor sacral que parece que impede de caminhar, que dificulta, né, o caminhar. Tá? Sintomas cardíacos relacionados ao agáricos também. Então, tinha os pulmonares, né, aqui os cardíacos, dores empontadas, pinicação, né, que lembra diátese tuberculínica, sensação de opressão no coração e nos pulmões, e uma palpitação intensa e súbita, com impressão de que teve um choque no coração. Então, são sintomas que podem apresentar dentro da constelação, né? Então, pensa aquele paciente com um quadro de inflamação pulmonar que também tem esse ataque cardíaco com essas características, ou que tem a dor sacral, ou que tem algum distúrbio do movimento, né? Traz aí para nós essa imagem de agáricos. E por último, a Margaret Tyler vai falar para nós, citar aí as descrições do Guernsey e do Nash de novo. Então a gente já vê aí, né, já estamos bem familiarizados com, ou aqueles que estão chegando agora vão se familiarizar, que ela cita com muita frequência esses dois grandes clínicos homeopatas clássicos, o Guernsey e o Nash. Então em Guernsey, daí ela traz aí os sintomas de pele, que até então não tinha falado. Eritema, queimação e prurido em qualquer lugar do corpo, como que por geladura e pela exposição ao frio. E sensação de queimação e prurido também. O eritema não seria visível, mas possivelmente venha junto, né? O quadro da inflamação, né? Nas partes internas. Então o Guernsey trazia essa indicação para essa característica da pele. Vermelha, quente, queimante, pruriginosa, que pode aparecer em qualquer lugar do corpo, especialmente por geladura, por exposição ao frio. Tá? O Nash fala da sensibilidade da coluna irradiada para os membros inferiores, que a gente falou antes, essa coisa do sacro pode irradiar aos membros inferiores. Fala da contração involuntária da pálpebra, da face, dos membros, né, que é para o quadro da coreia. E destaca que tem que melhorar durante o sono, né? Esse não é um movimento que se repete durante o sono, mas dá mais atenção também à pele, o Nash, falando do eritema e prurido por reação ao frio, né? Em inglês tem o termo chilblains, que lembra o quadro das vasculites de pequenos vasos, vasculite por crioglobulinemia, vasculite por hepatite. Então tem algumas doenças que fazem essa vasculite de pequenos vasos que pega bem nas extremidades, né? Então orelha, nariz, dedos, pontas dos dedos dos pés, dedos das mãos. Então esse quadro de chilblains, que vem com coceira, eritema, dor na região, lembrar de agáricos muscaros. Então, com isso a gente cumpriu aí mais um dos medicamentos do livro dos retratos dos medicamentos homeopáticos, agáricos muscários, né? Se você puder, compartilha aí conosco o que você aprendeu, o que ficou, o que você gostou, e se você já usou com essas indicações que ela traz, se você já viu um caso assim, mas não lembrou de usar, né? E se você também a partir de hoje tiver uma oportunidade de usar e lembrou por causa desse retrato que ela traz para nós, se puder, volte aqui e comente para nós, para a gente saber que está ajudando vocês de algum modo a ajudarem mais os seus pacientes também. Muito obrigado por terem acompanhado e continue acompanhando a nossa série dos retratos dos medicamentos homeopáticos.